quer emagrecer? Uma dica que eu te dou é: cuide da saúde das suas mitocôndrias. Calma, que eu vou te explicar. Primeiro, a gente precisa entender que as nossas células gordurosas, que são os adipócitos, a gordura está acumulada na forma de triglicerídeo, que são 3 ácidos graxos em uma molécula de glicerol. Quando a gente promove o processo de lipólise, ou seja, a quebra da gordura, a gente está querendo dizer que esses 3 ácidos graxos estão liberados dessa molécula de glicerol, ou seja, ocorre a quebra dessa molécula de triglicerídeo. Tá, mas aí você me pergunta, onde que entra a mitocôndria nessa história? Eu vou te explicar então, quando quebra esses 3 ácidos graxos da molécula de glicerol, quem vai entrar dentro da mitocôndria são os ácidos graxos. E a mitocôndria é quem vai realmente oxidar esses ácidos graxos e utilizar como fonte de energia. Esses ácidos graxos, eles entram na mitocôndria e vão entrar num processo chamado ciclo de Krebs. Nesse ciclo de Krebs, vai ocorrer a beta-oxidação desses ácidos graxos, promovendo então a formação de ATP, que será utilizado como uma fonte de energia. Então, quando ocorre o processo de quebra da gordura da lipólise, esses ácidos graxos precisam então entrar na mitocôndria e fazer oxidação para serem utilizados como fonte de energia. Porque ao promover somente a lipólise e a quebra, esses ácidos graxos podem ficar no nosso organismo sendo utilizados para diversas funções, mas ele também pode voltar para dentro dos adipócitos, formando novas moléculas de gordura. Então, por isso que a gente precisa priorizar a biogênese mitocondrial, ou seja, aumentar o número de mitocôndrias e também prezar pela saúde dessas mitocôndrias. Então, como que a gente pode aumentar o número de mitocôndrias? A gente pode aumentar principalmente pelos exercícios físicos, principalmente aqueles que liberam catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. São eles os principais responsáveis por promover a biogênese mitocondrial. E como cuidar da saúde das nossas mitocôndrias? Eu gosto bastante de suplementos como coenzima Q10, que já é uma enzima que participa do transporte de elétrons na cadeia respiratória, ali no ciclo de Krebs. Gosto muito dessa questão dessa suplementação. Gosto muito da questão de uso de antioxidantes como vitamina A, vitamina E e vitamina C. Mas na nossa alimentação também tem várias estratégias que a gente consegue nutrir essas mitocôndrias, como por exemplo, alimentos roxos, açaí, amora, uvas. Então eles são ricos em polifenóis. Alimentos como couve-flor, como brócolis, cacau, que são ricos em antioxidantes, também são muito válidos para nutrir cada vez mais a saúde mitocondrial. Uma coisa aí eu ressalvo aqui, não adianta nós aumentarmos o número de mitocôndria, nutrir a mitocôndria, mas não ocorrer um déficit calórico. Porque a partir do momento que ocorre então um processo de quebra de lipólise, quebra de gordura, a lipólise, que esses ácidos graxos entrem então para a atividade de beta-oxidação na mitocôndria e sejam utilizados como ATP, se você não faz um déficit calórico, por exemplo, utilizando grande quantidade de gordura, grande quantidade de carboidrato, esse vai ser reposto. Esses ácidos graxos voltam a se ligar à molécula de glicerol e novas moléculas de adipócitos serão formadas, porque o processo de emagrecimento vai ocorrer quando essa casinha da gordura, os adipócitos, eles regeneram, eles diminuem, para que então a gente vai ver e observar o processo de emagrecimento, mas para isso é fundamental um processo de déficit calórico.